Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática. Nessa aula de matemática, ela vai ser dedicada para a correção de tarefas de casa que foi proposta para vocês na última aula de matemática, né? Nessa aula, nós estamos no dia 2/9/2020, nós vamos corrigir as questões de número 10 até a questão de número 18 na apostila de vocês, né? Iniciando a partir da página de número 19. A questão de número 10, peguem o material, né? Já com lápis, borracha, e vamos juntos fazer essas questões. Na questão de número 10, está assim: Jorge ganha R$ 1.235 por mês, vai pagar 1/5 de aluguel e 2/5 de conta extra. Então, quer dizer o quê? Que da quantidade que ele ganha, que no caso é a parte total, então a parte inteira, que é o salário dele por mês, 1/5 é pago no aluguel. O que quer dizer 1/5? Significa que o inteiro, que é o valor que ele ganha no salário, foi dividido em 5 partes. Dividindo em 5 partes, uma dessas partes corresponde ao que ele pagou no aluguel, e dessas 5 partes, 2 partes foi para as contas extra. Esse aqui tá faltando um S, né? Agora, baseado nessa informação, nós vamos responder os itens da questão de número 10. Vamos lá? Na página de número 20 tá assim, ó: que fração do seu salário vai sobrar após pagar o aluguel e as contas extras? Então, vamos pensar? 1/5 mais 2/5 vai dar o quê? O total de 3/5. Então, 3/5 é o total que ele paga com o aluguel, paga o aluguel mais as contas extras, né? O salário total que ele paga corresponde à fração de 5/5, não é verdade? Então, tirando o que ele paga com aluguel e conta extra, vai sobrar qual fração, amores? Vai sobrar o total de quê? 2/5. Então, que fração corresponde o que vai sobrar ao salário dele? 2/5 é o que sobra, né? Bem simples. Agora, vamos pensar. Qual o valor é do aluguel? 1/5 é pago no aluguel, então nós vamos calcular o quê? 1/5 de 235. Como que eu calculo 1/5? Você pega o aluguel, divide em 5 partes e multiplica por quantas partes você pegou. Então, ó, 235 dividido por 5 vai dar o total de 247, tá? Eu posso fazer na vertical, na horizontal igual a senhora fez? Pode também, tá? Aí, no verso da apostila, você pode registrar os cálculos armados, tá? Aí, ó, como eu só quero uma parte, então eu vou pegar 247 e multiplicar por 1. Então, dá 247, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o valor que ele paga de aluguel, né, é R$ 247. Deixa eu arrumar aqui que a tia colocou 207, é R$ 247. Então, 1/5 corresponde a R$ 247. Na letra C, está perguntando qual o valor das contas extras. As contas extras corresponde à fração de 2/5, não é? Então, é 2/5 de R$ 1.235. Fiz bem aqui no verso para que vocês visualizassem, não é? Então, um pedaço, nós percebemos que vale o quê? R$ 247. Por quê? Porque você pega o salário, divide em 5 partes, né? Ó, 2 vezes 5, 10. Sobra 2, não é? Desce o 3. 4 vezes 5, 20, não é? Que é o mais próximo de 23 que eu tenho na tabuada do 5. Aí sobra ainda 3, eu vou descer o 5. 7 vezes 5 dá 35. Então, a fração que corresponde, ó, o valor que corresponde a um pedaço é R$ 247. Então, o inteiro dividido em 5 partes, cada parte corresponde a R$ 247. Mas como eu quero 2, né? Ele está pedindo para que você calcule 2/5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse valor, que é o valor de cada pedaço, e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 7 vai dar 14, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, né? 2 vezes 2, 4. Então, dá R$ 497, que corresponde à fração de quê? De 2/5. Então, 2/5
do valor de R$ 1.235 corresponde ao total de quê? De R$ 497, tá? Então, na letra A, vamos recapitular. O registro que vocês fizeram, primeiro vocês somaram o valor das frações do aluguel e das contas extras, que deu 3/5. Depois você pegou o total, a fração que corresponde ao total do salário e subtraiu pelos gastos dele. Sobrou 2/5, que é a resposta. Na letra B, você calculou o quê? 1/5 de R$ 235, né? Aí nós achamos o total de quê? R$ 247, que é a resposta, tá? Na letra C, qual é o valor das contas extras? Então, você pegou e calculou o quê? 2/5 de 1.235, que deu o total de R$ 497. As contas armadas, vocês podem desenvolver, né, o cálculo bem aqui mesmo no verso da apostila, tá? Vamos prosseguir? Agora nós vamos fazer a questão de número 11. A questão de número 11 está assim: qual é a afirmação verdadeira? Nós temos as seguintes afirmações, ó, temos a letra A, letra B, letra C, letra D. Aí tem, ó, falando que 12 meios, ó, vamos lembrar o que significa esses símbolos? Esse símbolo, ó, nesse sentido aqui, ele indica menor, nesse sentido ele indica maior, e isso significa igual. Se nós temos a boquinha aberta para esse lado aqui, ó, esse lado, ó, esse sentido, nós temos o que? Direita. Então, é o sinal de menor. Se eu for fazer assim, ó, ele vai lembrar o número 4. Já se tiver nesse sentido aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer o sinal para esse lado. Quando eu fizer dessa forma, nós vamos lembrar o número 7. Então, significa que 4 é menor que 7. Então, esse é o símbolo de menor, esse é o símbolo de maior. Então, tá falando que 12 meios é menor que 5 meios. Isso aqui nós estamos fazendo o quê? Estamos recapitulando comparação de fração, né, meus amores? Lembra lá na regrinha que nós estudamos comparação de fração? Se nós temos frações que têm denominadores iguais, né? A maior fração vai ser aquela que apresenta o maior numerador. Quem tem o maior numerador aqui? 12 meios. Então, significa que 12 meios é o quê? Maior que 5 meios. Então, tá correto ela dizer que 12 meios é menor? Não, tá? Isso aqui tá errado. O que tinha que ser o que aqui, ó? No lugar do símbolo de menor, tinha que ser o símbolo de quê? Maior. É maior, ok? Então, tá errado. Então, coloca aqui, ó, maior, para que você já justifique. Então, essa primeira afirmativa, ela já não é correta. Então, já não posso marcar. Na letra B, tá dizendo aqui, ó, que 10/5 é igual a 2 inteiros. Isso é verdadeiro? E aí? É verdadeiro. Como que eu vou saber que isso é verdadeiro? Se você pegar o numerador e dividir por 5, vai dar 2. Você vai perceber que o numerador é 10, e 10 é um múltiplo de 5. Se o número de cima for um múltiplo do número de baixo, significa que você tem como dividir e dar uma divisão exata, dar um número inteiro. Então, aqui vai dar, ó, 2. Então, isso aqui, essa sentença aqui, ó, ela está correta. Então, a letra B eu já vou marcar. Na letra... Aí, aqui, ó, essa aqui já é errada, né? Vou colocar o erradinho aqui. E aqui já é certa. Na segunda, tá falando que 10/20 é, ó, o símbolo aqui, ó, maior que 10/5. Vamos pensar, nesse caso aqui, o que são iguais? Os numeradores. Comparação de fração novamente. Frações que têm numeradores iguais, a maior fração vai ser aquela que apresenta o menor denominador. Porque quanto menos você divide, maior o pedaço. Então, qual é a maior fração? 10/20 ou 10/5? 10/5 é a maior. Então, significa que a sentença aqui, ela tá o quê? Errada, né? Na verdade, tinha que dizer que 10/20 é menor, né? Ó, vou escrever aqui, ó. É menor do que
10 quintos. Então, já está errada essa afirmativa. Na letra D, já está assim, ó, tá falando que 1/2 é maior que 1/8. Novamente, nós temos frações que têm os mesmos numeradores e os denominadores são diferentes. Quando menos eu divido, maior é o quê? A fração, né? Aí aqui tá dizendo que 1/2 é maior, não, o símbolo de maior, é maior que 1/8. Isso tá certo ou tá errado? Isso aqui está o quê? Em amores, qual é a maior fração? 1/2 ou 1/8? A maior fração é 1/8. Então, se a maior fração é 1/8, eu vou dizer que isso daqui é o quê? Também está correto, ó. Está correto. Então, essa afirmativa está correta. Então, ó, eu vou marcar a letra B, que é 10 quintos. Quando eu pego 10 dividido por 5 vai dar 2. E quando eu tenho aqui, ó, 1/2 é maior do que 1/8. Então, também está correto, ok? Então, eu assinalei a letra B e a letra D. Vamos continuar fazendo? Na questão de número 12, nós temos assim, ó. Utilize os símbolos de maior, menor ou igual. Lembra quais são os símbolos? Maior para cá, menor para cá e o símbolo de igual. Vamos pensar, vamos analisar. Nós temos a fração 1/2 e a fração 5/2. Denominadores iguais. Qual vai ser a maior fração? Aquela que tem o maior numerador. Frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, eu vou dizer que quando eu tenho 1/2, ele vai ser o quê? Maior, menor ou igual? 1/2 vai ser o quê? Menor do que 5/2, ok? Na letra B, nós temos aqui, ó, 3 décimos e 8 décimos, denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, eu vou dizer que 3 décimos é o quê? Menor que 8 décimos. Na letra C, nós temos frações com numeradores iguais. Quando temos frações com numeradores iguais, a maior fração é aquela que tem o menor, no caso, o menor denominador, não é? Quem é que tem o menor denominador? O 3. Então, eu vou dizer que essa fração aqui, ó, 11 terços, é menor, não é? Menor não, maior, desculpa, ela é maior, porque quanto menos se divide, maior é o pedaço. Então, eu vou dizer que 11 sextos, como tem o maior do denominador, os pedaços vão ser menores, né? Então, vou dizer que 11 sextos é o quê? Menor do que 11 terços. Na letra D, nós já temos aqui, ó, frações que têm denominadores iguais. Então, denominadores iguais, maior é aquela que apresenta o maior numerador. Então, eu vou dizer que 8 sextos é maior do que 5 sextos, né? Já nessa fração aqui, ó, nós temos frações com numeradores iguais, né? Vai o mesmo caso da letra C. Quanto menor o denominador, maior vai ser o pedaço da fração, né? Então, quem aqui é a maior fração? 3 sétimos. Então, eu vou dizer que 3 nonos é o quê? Ela é menor do que 3 sétimos. Na letra F, eu já tenho aqui, ó, eu tenho 80 centésimos e eu tenho 8 décimos. O que eu posso dizer aqui dessas frações? Essas frações, eu posso dizer que elas são frações iguais. Por que elas são frações iguais? Porque da seguinte forma, se eu pegar o 8 e multiplicar pelo número 10, né, eu vou encontrar a fração 80 centésimos.
Se eu fizesse o processo contrário, pegasse 80 centésimos e dividisse por 10, que no caso seria o denominador comum, o maior denominador comum entre esses dois números, entre o numerador e o denominador, eu encontraria a fração 8 décimos. Então, por isso que essas frações aqui, ó, a fração 80 centésimos e a fração 8 décimos, elas são o quê? Equivalentes, tá? Então, vou colocar aqui um lembrete para vocês. São equivalentes, são frações equivalentes. São frações que o quê? Que são representadas com numeradores e denominadores diferentes, né? Mas elas representam a mesma parte do inteiro, tá? Então, nós terminamos a questão de número 12, né? Então, ó, como é que ficou o gabarito? Nós agora vamos corrigir a questão de número 13. A questão de número 13 está pedindo para você simplificar. Quando eu vou simplificar a fração, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o numerador e o denominador e dividir por um divisor comum entre eles que seja diferente de 1. Para facilitar o processo, a tia já ensinou para vocês que preferencialmente o que a gente faz? A gente acha o quê, ó? Nós vamos achar os divisores de 10 e vamos achar os divisores de 18. Quando eu pegar os divisores de 10, eu tenho o quê? O número 1, o número 2, o número 5 e o número 10, né? Divisores de 18, eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 6... Eu tenho o número 9, né? Que mais que eu vou ter? E eu vou ter o número 18. Esses são os divisores de 18. Para fazer a simplificação, se eu não quiser achar os conjuntos de divisores do maior, não precisa. Mas eu vou ter que usar o seguinte critério. Eu vou ter que pegar os divisores do menor número, no caso aqui é o 10, e vou pensar, dentre esses divisores do 10... quais também são divisores de quê? Do número 18. Se eu for pensar aqui, ó, quem é divisor de 10 e também é divisor de 18? O número quê? 1 e o número 2. O maior deles vai ser o quê? O número 2. Então, na simplificação, eu vou pegar o quê? Dividir o 10 e dividir o 18 pelo número 2, né? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? E quando eu pego 18 dividido por 2, vai dar 9. Então, a simplificação de 10 18avos é 5 nonos. A simplificação, a gente tem que simplificar até que a fração ela não possa mais ser o quê? Reduzida, até que ela se torne irredutível. Então, quando eu acho o maior divisor comum entre esses dois números, eu vou simplificar, deixando a fração irredutível, tá? Eu vou acelerar o processo. Vamos prosseguir? Nós vamos fazer agora a continuação da questão de número 13, lá na página de número 21. Ó, questão 13, letra B, já deixei parcialmente aqui, já deixei pronto para que a gente acelere o processo e vocês façam correção. Presta atenção, nós temos uns 6/14avos, né? Essa fração, eu vou simplificá-la. Então, eu tenho que achar o maior divisor comum entre o número 6 e o número 14. Fazendo o conjunto de divisores do número 14 e do número 6, ou já fazendo só do número 6, que é o menor entre eles, né? Então, eu acho, ó, no número 14, eu tenho o divisor 1, o 2, o 7 e o 14. No número 6, eu tenho os divisores número 1, número 2, 3 e 6. Os divisores comuns entre eles vai ser o número 1 e o número 2. O maior divisor comum é quem? O 2. Então, eu vou simplificar por quem? Pelo número 2. Vou dividir 6 dividido por 2, que vai dar 3. E 14 dividido por 2 vai dar 7. Essa fração 3/7 é uma fração irredutível. Vamos prosseguir? Nós vamos fazer aqui a letra C, onde eu vou simplificar a fração 11/44avos. Vocês acharam os divisores comuns entre o número 1 e os divisores comuns entre 44.
Achando os divisores de 11, eu vou achar 1 11avos. Os divisores de 44 é o que? O número 1, o número 2, o 4, o 11, o 22 e o próprio 44. Então, como o número 11 é o número primo, o maior divisor comum, o maior divisor, né, dele vai ser ele mesmo, né? Ele só tem 1 e ele mesmo, porque ele é número primo. Então, o que que acontece? O divisor comum entre o 44 e o 11, diferente do número 1, vai ser o número 11. O número 11 vai ser o divisor comum. Então, eu vou pegar, dividir o 11 por 11, né? E vou dividir o 44 por 11. 11 dividido por 11 vai dar o quê? 1, né? Vou achar o número 1. Quando eu pegar o 44 e dividir por 11, eu vou achar qual número? O número 4. Então, simplificando esta fração, eu achei a fração irredutível 1/4, ok? Vamos para a próxima questão. Nós vamos agora para a questão de número 14. Na questão de número 14, nós temos assim, ó. Qual é a fração imprópria que representa 3 inteiros e 1 nono? Vamos transformar? Transformando os 3 inteiros e 1 nono, o que que a gente tem que fazer, ó? Nós vamos, ó, lembra qual é o processo? Pega o inteiro, multiplica pelo denominador e soma mais o numerador. Então, fica 3 vezes 9, que dá 27, mais 1 vai dar 28, né? Então, dá 28 nonos, né? A fração que representa 3 inteiros e 1 nono é 28 nonos. Então, qual a alternativa correta? A letra A. Coloca o cálculo para você comprovar a sua resposta, tá? Na questão de número 15, encontre o resultado dos cálculos abaixo. Nós temos aqui o quê? Adição e subtração de frações, né? Lembra qual a regra quando eu tenho adição e subtração com denominadores iguais? Nós somamos ou subtraímos os numeradores e os denominadores permanecem o mesmo. Então, no caso, o que a gente faz aqui? Subtrai, ó, 7 menos 3, 4. O denominador permanece o mesmo. 4 mais 2 eu vou somar, que dá 6, e o denominador permanece o mesmo. Bem simples, né? Já no caso, quando eu tenho uma adição de fração com denominadores diferentes, o primeiro passo é fazer o quê? Achar um denominador igual para as duas frações. Como que eu acho um denominador igual para as duas frações? Tirando o M e MC entre esses denominadores, né? Fazendo a fatoração, ó, fazendo a fatoração simultânea entre o 4 e o 12, que vocês fizeram, vocês encontraram qual número? O número 12, não foi? Que vocês fizeram a fatoração para mim? Então, o que que acontece? Então, a fração vai passar, as duas frações vai passar até o denominador 12. Quando eu acho o denominador através do MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum entre os números, eu vou pegar e fazer o processo de quê? Multiplicar, ó, dividir e multiplicar. Ó, divide novo pelo velho e multiplica pelo numerador para encontrar um novo numerador para essa fração. Então, 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. 3 vezes, ó, 3? Peraí. Então, aqui a tia havia colocado o número errado, ó, porque 12 dividido por 4 vai dar 3, porque 3 vezes 4, 12. Aí, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, dá 9 dozeavos. Faço o mesmo processo com a outra. Só que o que eu vou perceber? Como o denominador já é 12, o resultado aqui, ele vai permanecer o mesmo. Por que que ele vai permanecer o mesmo? Porque quando eu pego, ó, 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5, tá? Porque o denominador comum, o MMC que eu encontrei, com o denominador 12. Então, se a fração já tem esse denominador, ela permanece a mesma coisa. Então, aí agora, como elas têm o mesmo denominador, nós vamos somar os numeradores, que é 9 dozeavos mais 5 dozeavos. Então, 9 mais 5 vai dar o quê? 14, e o denominador fica 12. Como aqui, ó, eu tenho
uma fração imprópria, eu poderia apresentar a resposta também na forma de número misto. Mas no caso aqui, como eu não solicitei, vocês podem deixar a resposta dessa forma, tá? Então, vai dar 14, 12 avos, ok? Vamos prosseguir? A questão de número 16, tá assim, ó. Assinale a alternativa com a resposta da adição. Nós temos 4 sétimos, ó. As frações, gente, nós podemos apresentar desta forma assim também, ó. Tá vendo? Na horizontal. Então, o primeiro número que aparece é o numerador, o segundo número que aparece é o denominador. Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso, ó. 4 sétimos mais 2 sétimos. Soma os numeradores, vai dar 6. Denominadores permanecem iguais, né? Aí, então, a resposta correta é o quê? 6 sétimos. Bem tranquilo, né? Vamos para o número 17. No número 17, nós temos, ó, qual das alternativas representa a subtração? Nós temos o quê? 8 nonos menos 6 nonos, né? Isso aqui também pode ser representado desta forma, tá? Aqui tá na horizontal e aqui tá na vertical. Então, 8 nonos menos 6 nonos vai dar o quê? 2 nonos. Por quê? Nós subtraímos os numeradores e o denominador permanece o mesmo. Qual a alternativa correta? Letra B, ok? Coloque o cálculo na apostila, tá? A questão de número 18, finalizando, né, aquilo que foi proposto como tarefa de casa para vocês, nós vamos corrigir, né? Tá pedindo para que vocês efetuem as adições. Novamente, nós temos adições, ó. Eu coloquei na horizontal, que é a mesma coisa que o quê? Isso daqui, tá? Se você achar que é mais fácil visualizar colocando na vertical, você pode colocar. Senão você só pode fazer direto. Pode não, né? Só pode não. Pode fazer direto. Então, ó, quem aparece primeiro são os numeradores, ó. 3 mais 2, 5. Denominador igual, permanece igual. Então, a fração, ela é o quê? Corresponde ao quê? A 5 sextos. Então, a resposta é 5 sextos, tá? Coloquei aqui, ó, para que vocês visualizassem que é a mesma coisa, tá? Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a questão 18, a letra B. Vamos lá para a letra B, questão de número 18. Tá assim, ó. Aqui a tia já não fez na vertical, já fiz direto, ó. 13 mais 1 vai dar 14. Denominador permanece o mesmo. Então, a gente só junta os numeradores. Vamos juntar os numeradores aqui na letra C. 2 mais 1 vai dar... Deixa que a tia colocou o valor errado. Tava olhando de outro, ó. 2 mais 1 vai dar 3. Vai dar 3 o quê? Sétimos. Vamos na próxima? Soma, ó. 4 mais 3 vai dar 7. 7 décimos. Numerador com numerador. 5 mais 1, 6. Denominador é 6, permanece 6. 6 sextos, que na verdade é 1 inteiro. 8 sextos e 6 sextos. 8 mais 6 vai dar 14. E 6 permanece o mesmo. Já tá ficando rouca, desculpa. 3 mais 1 vai dar 4. Denominador permanece o mesmo, tá? Então, esse ficou o gabarito da questão de número o quê? 18. Então, agora, né, a tia vai pegar e vai encerrar essa parte da nossa aula de matemática. E na próxima aula, nós vamos desenvolver as demais questões, mais algumas questões do livro, da apostila de vocês, tá? Então, beijo, meus amores. Não se esqueçam de fazer as correções, vai pausando os vídeos se for necessário para corrigir. Até a próxima aula.